Boa noite, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucila, sou escritora, sou psicanalista junguiana e sou mentora de autoconhecimento. Eu dei essa palestra aqui, internacional, sobre a cura da sexualidade no caminho de evolução do ser humano. Tiveram mulheres de mais de 6 países na Europa assistindo a minha palestra, e eu decidi gravar, a palestra foi um sucesso, eu recebi muito feedback positivo e eu decidi gravar essa palestra para deixar aqui, pensando na relevância do tema e importante deixar essa mensagem aqui no canal do YouTube para vocês. Bom, eu gosto de trabalhar bastante com imagens quando eu crio as minhas palestras, porque a imagem, ela contribui para passar essa mensagem, então, vocês vão entendendo também, não somente a partir do que vocês estão escutando, mas também vendo aí nas imagens. Bom, o tema dessa palestra é a cura da sexualidade como caminho de evolução. Vocês vão entender aqui no decorrer da palestra por que eu escolhi esse tema. Eu vejo isso como uma necessidade, eu entendo que a gente está aqui para evoluir e que olhar para a sexualidade é um caminho de evolução para todos nós, seres humanos, sobretudo para mulheres, né, já que é tão difícil falar sobre esse tema, é um tema que requer muita coragem falar sobre ele aqui na internet, sobre sexo, sobre prazer, porque ainda é muito tabu, ainda é bem difícil a aceitação social com relação a isso, e vocês vão entender aqui nesse vídeo por que eu falo sobre isso como um caminho de evolução para nós, humanos, e especifico um pouco mais para as mulheres. Bom, antes de começar, eu quero fazer um jogo de associação de palavras com vocês, para vocês escreverem. Qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando eu falo a palavra sexo? Vou deixar um tempo aqui para vocês escreverem, se quiserem escrever. Não pode ser a primeira palavra. Agora, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando eu falo a palavra prazer? E qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando eu falo a palavra sensualidade? Bom, essa primeira palavra aí pode dizer muito para vocês, se vocês forem honestos nesse exercício, a primeira palavra, as primeiras palavras que vêm à mente de vocês, pode dizer muito sobre as crenças que você tem em relação ao sexo, ao prazer, à sensualidade. Então, já é um material para você analisar, pensar, refletir e assistir toda essa palestra, vai ajudar vocês a abrirem a cabeça de vocês com relação a isso. Bom, muito se fala hoje em dia sobre a questão do feminismo, né, a libertação das mulheres, de alcançar o espaço na sociedade, no mercado. Hoje em dia, não. Isso já vem lá de trás, desde as nossas avós, que lutaram ali pelo espaço da mulher. A gente tem que ser muito grato a essas mulheres que fizeram isso por nós, que foram em busca. Antigamente, mulher não podia nem viajar sozinha sem autorização do marido, não tinha CPF, não podia votar, enfim, muitas coisas que não podiam ter, foi conquista dessas mulheres, então a gente tem que agradecer muito a elas. Elas fizeram muito por nós, e nós também podemos fazer muito por elas. Por que eu falo isso? Que nós também podemos fazer muito por elas. E como que a gente pode fazer muito por elas? Porque muitas mulheres, nessa luta do espaço da mulher na sociedade, nessa luta do feminismo, para conseguirem ir em busca disso, elas precisaram deixar um pouco o feminino de lado, a sexualidade feminina delas de lado. Então, ficaram mais ativas, mais de fazer e acontecer na vida, sem olhar para esse aspecto feminino, sem olhar para esse aspecto emocional, sem olhar para a própria sexualidade, sem olhar para o próprio corpo.
E isso foi necessário naquela época. Isso realmente, até hoje, às vezes, ainda é necessário, a depender do lugar que você está. Mas a gente pode fazer por elas aceitando todas as nossas partes, porque sexualidade faz parte de nós também. A parte feminina da personalidade, que tem a ver com as emoções, com o cuidado, com tudo que eu posto constantemente aqui no canal, também faz parte da nossa personalidade. Então, aceitar tudo isso faz parte do nosso processo de evolução. E quando a gente olha para a nossa sexualidade, quando a gente olha para o nosso corpo e aceita isso, a gente está integrando isso. Integrar para a psicologia é como se, quando a gente não olhasse para a sexualidade, é como se faltasse uma parte. Por isso que eu tirei essa imagem aqui. Então, quando a gente olha para a nossa sexualidade, a gente integra, a gente aceita isso, é como se a gente ficasse em paz com isso. É como se a gente achasse algo natural, a gente aceitasse essa parte nossa também. Para a psicologia, integrar, vou dar o exemplo aqui da arquitetura, para vocês entenderem. Quando um arquiteto vai num ambiente e ele harmoniza aquele ambiente, ele sabe aproveitar aquele espaço, colocar mais um móvel num espaço que, a primeiro momento, parece que está cheio, que não cabe mais nada, ele consegue organizar de uma forma que cabe mais um móvel ali e ainda fica harmônico, fica bom, integrou aquele ambiente. Então, é mais ou menos isso, é a nossa consciência aceitar essa parte nossa, a nossa sexualidade, e ficar em paz com isso, e ficar bem com isso. Só que, como eu falei no início aqui da palestra, é muito difícil para nós mulheres olharmos para a nossa sexualidade, para a nossa libido, para o nosso desejo, para aquilo que a gente gosta, para o prazer, porque socialmente, até mesmo socialmente, nós fomos educadas para entender isso como algo que não pode olhar, algo que é ruim, algo que é negativo. Desde criança, o menino é estimulado a conhecer o próprio corpo, a gostar de sexo. Já a menina não, a menina tira a mão daí, fecha a perna, a menina não pode fazer isso. Então, nós carregamos isso desde a infância, e isso torna muito difícil que a gente tenha coragem de integrar essa parte em nós. Isso não começou agora, isso não começou na nossa infância, isso não começou na época dos nossos avós. A gente tem a história e a mitologia contada na Bíblia, tem a mitologia e a história contada na Bíblia também, né, de Adão e Eva, em que tem a Lilith, que é essa mulher que foi criada junto com Adão. Ela não foi criada da costela de Adão, como Eva, e essa mulher era uma mulher mais livre, era uma mulher dona do próprio corpo, que aceitava a própria sexualidade, mais independente, não se sentia inferior ao masculino, não se diminuía perante o masculino, e essa mulher foi considerada demonizada porque ela deu o fruto proibido para Eva. Ali na foto de Adão e Eva, ela está como o diabo ali na árvore, ela deu o fruto proibido para Eva, e Eva deu o fruto para Adão, e todo mundo saiu do paraíso. Então, as duas mulheres foram consideradas culpadas por todo mundo sair do paraíso. Essa história, ela é contada, e a gente sabe se isso aconteceu, a gente não sabe se isso aconteceu. Tem a mitologia, tem a história na Bíblia, mas que isso nos influencia coletivamente, no nosso inconsciente coletivo, isso nos influencia. E, enfim, tanto que tem tantos casos de repressão de sexualidade de mulheres, e mulheres sendo julgadas inferiores aos homens e tendo que ser submissa a esse masculino, como Eva e Adão, que veio a Eva que veio da costela do Adão, e, enfim, o feminino ser o sexo inferior, né, dentro dessa hierarquia, como se houvesse uma hierarquia entre os homens e as mulheres. E aí, o que acontece? Falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, se torna algo muito difícil para a gente, um pecado, a gente não quer olhar para isso, até hoje isso nos influencia como se fosse algo muito ruim, esse fruto proibido mesmo. E ainda tem a questão social das religiões, aqui eu não estou falando de nenhuma religião específica, eu estou falando aqui das convenções religiosas que colocam as mulheres que gostam de sexo, as mulheres que estão em paz com a própria sexualidade, que vivem a própria sexualidade,
como as mulheres que pisaram na cruz, que são as pecadoras, que são horríveis. Tem até o conto de Aya que mostra as mulheres que, enfim, a personagem principal, se eu não me lembro, ela casou, ela não chegou a casar na igreja com o marido, mas ela foi morar com ele e ela foi julgada uma mulher que era a que deveria ser a pecadora, que só usava lá a roupa vermelha e deveria ser estuprada pelo marido da mulher, que é a mulher da sociedade, a mulher aceita socialmente, para engravidar e dar o filho dela para outra mulher que não pode nem transar com o marido. Claro que aquilo ali é uma arte que coloca um extremo nisso, mas que pode nos trazer reflexões com relação a isso, tamanho tabu social que tem em volta do tema. E aí a mulher, ela fica nessa questão de eu gosto de sexo, eu sou a pecadora, a que pisou na cruz, ou então eu sou a mulher que vai para a igreja, que reza, que tem essa coisa, mas não gosta de sexo, não pode gostar de sexo, isso é pecado, isso é horrível, e aí não vive nada, tem essa sexualidade totalmente reprimida. Ou então tem a mulher que, enfim, que não vai para a igreja, que não tem essa coisa da religião tão forte, às vezes nem tem uma religião, mas também tem uma dificuldade de olhar para a própria sexualidade, de olhar para o próprio corpo, de aceitar o próprio prazer, de ficar em paz com isso, porque existe esse tabu social com relação a isso. E aí, o que acontece? Hoje em dia, as mulheres são mais livres, de fato, socialmente, no sentido de poder sair sozinha, poder, enfim, não se casar, poder escolher não ter filhos, poder ter mais de um relacionamento sexual. Hoje em dia, o mundo mudou bastante, né? Ter relacionamento com mais de um parceiro, enfim, muita coisa mudou, mas uma coisa que ainda existe é a violência contra as mulheres. Então, e a culpabilização da mulher com relação a essa violência. Então, acontece, às vezes, de uma mulher ser estuprada na rua e a sociedade colocar como se a culpa fosse dela, porque ela estava andando sozinha na rua, porque ela estava viajando sozinha, porque ela estava bêbada, porque ela estava usando uma roupa específica, e nós sabemos que isso não é verdade, que se for um homem que não tem o instinto de estuprador, o instinto de violência na personalidade dele, pode passar a mulher que for na frente dele, que ele não vai fazer isso com ela. Então, a culpa não é da mulher, a gente está repetindo socialmente a mesma culpa do inconsciente coletivo ali, de Eva e Lilith, de ter tirado todo mundo do paraíso, a gente carrega essa culpa, tudo é culpa da mulher até hoje. E isso é muito pesado. Então, um marido que agride uma esposa, que bate na mulher e fala que a culpa é dela, porque ela que, ela que tirou ele do sério. Então, se a pessoa não sabe lidar com a própria agressividade, se a pessoa não sabe lidar com a própria violência que tem dentro de si, se ela não desenvolve inteligência emocional para lidar com a própria agressividade, a culpa não é do outro dela bater. O outro pode até ter provocado, pode até ter feito alguma coisa que tirou a pessoa do sério, mas se ela vai lá e age e bate, a responsabilidade é dela, porque ela não deu conta de lidar com a própria agressividade que existia dentro dela, ela não teve controle emocional, ela não teve inteligência emocional para lidar com a situação. Então, culpabilizar a vítima de ter apanhado, nesse caso aqui, vítima de agressão física, ou de ter sido estuprado, é uma repetição de uma violência, é uma repetição e é uma injustiça muito grande com a pessoa que passou por isso. Por isso que a gente repensar todos esses conceitos traz uma evolução social, individual, muito grande para todos nós. E isso, segundo a psicologia, não começa na nossa vida adulta. Segundo a psicologia, isso começa lá na nossa infância, quando a gente ainda é criança, que às vezes sofre violência dentro de casa, seja por um pai, uma mãe, ou então algum abuso sexual dentro de casa, e isso fica marcado na memória inconsciente pelo resto da vida, e essa menina fica com relacionamentos frustrados e problemas de relacionamento desde ali da infância por conta das violências
que passou na vida. E também a questão de, desde a criança, né, ouvir, sexualidade é ruim, fecha as pernas, menina, não pode tocar isso, é pecado, e aí vai viver os relacionamentos na vida adulta com homens com essa crença inconsciente, com esse tabu dentro dela, e isso vai impactar na forma como ela vai se relacionar também. E aí eu queria aqui parar um pouco dessa palestra para contar a história da menina que foi abusada sexualmente na infância. Essa menina, ela cria uma crença relacionada à sexualidade como se fosse um monstro muito grande, muito maior daquilo que realmente é, por conta do tamanho da dor que está envolvida, do tamanho da ferida que está envolvida com relação a isso. Então, se torna um tabu muito grande essa questão de viver a própria sexualidade. E ela tem muito medo, ela tem medo dos homens, ela tem medo de expressar a própria sexualidade, ela lida mal com a própria sexualidade, ela não amadurece essa parte, ela não consegue associar o amor e a sexualidade junto, porque fica uma dor, uma ferida muito profunda e muito medo, mas ela não se lembra, porque é assim que funciona a mente humana. A gente coloca isso na memória inconsciente e a gente, na consciência, não lembra daquilo, porque é uma coisa que você não aceita, que você não tem estrutura para lidar com aquilo, não foi integrado, como o exemplo ali do início da palestra, e você vive a sua vida como se aquilo não tivesse acontecido, mas existem consequências na sua vida com relação a isso. Ela vai para festas, ela vai para balada, ela bebe bebida alcoólica, ela usa drogas, ela tem relacionamento sexual com os homens, mas sempre superficial, ela nunca é respeitada pelos homens, os homens nunca a interpretam como uma mulher que pode ser uma mulher para ser amada e também desejada ao mesmo tempo, viver a sexualidade e o amor junto. Então, os homens a tratam como uma mulher só para sexo, e ela acaba tendo relações sexuais e relacionamentos rápidos e frustrados. Ela é muito desprezada, ela é muito humilhada, ela é muito abusada dentro desses relacionamentos, muito diminuída de seu valor por conta da forma como ela vive a sexualidade dela. Então, tudo isso impacta muito a vida dela, mas ela vive a vida achando que isso é normal, que isso é coisa da idade, que é comum, que os amigos, todo mundo vive dessa forma, porque é a referência dela, é a única coisa que ela viveu na vida, e ela não entra em contato com as emoções, porque ela está anestesiada, seja com álcool, seja com drogas, seja com relacionamentos, ela sempre coloca alguma coisa na vida dela para poder não sentir, para poder não entrar em contato com essa dor, e aí ela acaba não sentindo a dor, ela só percebe que essa sexualidade é sempre meio vazia e superficial e nunca tem uma conexão emocional profunda junto da vivência com essa sexualidade. E aí ela até parece feliz, que ela vive em festas, ela vive divertindo, mas por dentro ela está assim. Por dentro ela é uma mulher triste, por dentro ela é uma mulher que carrega uma dor muito profunda. Até que chega um momento em que ela não consegue disfarçar mais. O sorriso dela não é mais o mesmo. Ela vive tanta história de dor, de relacionamento frustrado com os homens, de desrespeito, que ela não consegue. A dor dela é muito profunda. Ela já não consegue disfarçar essa dor dela. Aí ela vai para a terapia, e na terapia ela relembra que ela foi abusada sexualmente. Ela relembra do trauma, e ela lida com isso emocionalmente, ela lida com essa dor, ela coloca essa emoção para fora, ela chora toda essa dor, e ela entende por que ela tem tantos problemas com relacionamento e com sexualidade, com sexo na vida dela. E nesse momento ela entende que o amor não deveria machucar. Ela entende que quando uma pessoa ama, quando uma pessoa respeita, não vai machucá-la. Assim como aconteceu durante toda a vida dela, que foi a repetição da história do abuso sexual, que teve o prazer e a dor ao mesmo tempo. Ela viveu isso, o prazer, ela vivia a sexualidade, mas ao mesmo tempo
ela vivia a humilhação, ela vivia o desprezo, ela vivia a invalidação, a diminuição, o abuso, manipulações ao mesmo tempo. Então, ela entende que quem ama não vai fazer isso com ela, quem ama não vai desrespeitá-la, quem ama não vai tratá-la dessa forma. E aí ela tira um tempo para se conhecer, para colocar essas emoções para fora, para olhar para ela mesma, para olhar para o corpo dela, para aceitar o corpo dela, para entender que o prazer que ela sente não é pecado, que ela pode sentir prazer no corpo dela. Ela chora toda essa dor e ela começa a pôr isso para fora e a tirar um tempo para ela, para refletir sobre tudo que ela passou, para elaborar todas essas emoções, para colocar isso para fora e para fazer as pazes com o feminino dela e com o prazer dela, com a sexualidade dela, com o corpo dela, porque ela também negava o feminino dela para se proteger, para se ao mesmo tempo que ela também diminuía o feminino dela, né? Porque ela achava que expressar as emoções é coisa de gente fraca, é coisa de inferioridade, isso é socialmente colocado muita vulnerabilidade, então ela faz as pazes com isso nela e ela vai ficando cada vez melhor com ela mesma, tanto com o feminino dela quanto com a sexualidade dela. E ela vai desabrochando, ela vai se permitindo mostrar aquilo que ela tem de melhor, ela vai mostrando a sua potencialidade criativa, porque a sexualidade, através do sexo, a gente cria os filhos, a gente gera um bebê, e também através dessa energia, né, da energia psíquica, dessa energia, dessa libido que passa, quando a gente vai ressignificando tudo isso, a gente se torna muito mais criativo, a gente vai desabrochando, a gente vai descobrindo talentos que a gente possui, e a gente vai fazendo as pazes com a gente mesmo, a gente vai se perdoando por tudo que a gente passou, por todos os erros que a gente cometeu nessa trajetória, e a gente começa a entender as outras pessoas também, porque a gente entende, se eu tinha essa dor tão profunda dentro de mim, outra pessoa talvez haja dessa forma, porque ela também tem uma dor dentro dela, e eu consigo ter um pouco mais de compaixão por essa pessoa. Não para aceitar que me desrespeite, não para, porque a gente pode usar toda essa teoria da psicologia para entender que explica o que a pessoa está agindo hoje, mas não justifica, porque nada justifica uma violência. Então, a pessoa tem a oportunidade de mudar, se ela quiser mudar. E ela desabrocha, e ela começa a expressar toda essa potencialidade criativa dela, não só através do sexo, mas através de qualquer forma de criatividade que ela possa exercer na vida, porque ela vai fazendo as pazes com o corpo dela, com a energia psíquica dela, com a libido dela. E ela fica mais conectada com ela mesma, ela vai estudar a si mesma, ela vai ler, ela vai entender que ela também cometeu muitos erros com os homens que passaram na vida dela. Ela consegue perdoar todos esses ex-namorados que passaram na vida dela. Ela tenta perdoar o abusador sexual. Esse é o mais difícil de todos. Eu não sei se no planeta Terra tem alguém que consegue perdoar um abusador sexual. Mas, se eu estou aqui falando de evolução, para um caminho de evolução para o ser humano, vai que tem alguém que consiga, e esse pode ser um caminho de evolução para o ser humano. Então, ela fica mais conectada com ela mesma, ela faz as pazes com os homens, ela para de achar que todos os homens vão violentá-la, todos os homens vão ser agressivos com ela, vão cometer abusos com ela, vão diminuí-la por ela ser mulher. Ela entende que existem homens educados, homens gentis e homens que não são educados, que não são gentis. Ela faz essa reflexão dentro dela mesma, ela se perdoa, e ela perdoa esses homens, e ela melhora a relação dela, tanto com ela mesma, quanto com os homens. E ela entende que ela pode ter um relacionamento amoroso com um homem, que vai tanto dar prazer para ela, e ela vai dar prazer para ele, porque ela conhece o próprio corpo, ela sabe como sente prazer, o prazer é dela, e ela sabe comunicar isso para esse homem, e esse homem também, ela consegue, a partir desse relacionamento, dessa intimidade com ele, ele comunica como ele sente prazer para ela, e os dois têm uma relação com uma sexualidade saudável e uma troca amorosa
ao mesmo tempo, de intimidade, de vulnerabilidades e trocas juntos, e respeito mútuo. E aí aquele fruto proibido lá do início da palestra se torna um fruto muito permitido, um fruto que nos faz muito bem, que nos torna pessoas melhores e que faz a gente se sentir muito bem com a gente mesmo. E aí a gente faz as pazes com o prazer, a gente percebe que sentir prazer é uma coisa muito boa, é uma coisa que nos faz a gente se sentir vivos, que faz a gente se sentir muito bem com a gente mesmo e que não tem nenhum pecado nisso. Que tem muita coisa boa, que a gente pode sim sentir prazer e ser uma pessoa boa, e ser uma pessoa aceita socialmente, e ser uma pessoa que tem amor no coração, que respeita as pessoas e que está em paz com a sua própria sensualidade, com a sua própria sexualidade, com o seu próprio prazer. E, enfim, é uma pessoa adulta, madura e que está em paz com tudo isso dentro dela. E quando ela se sente assim, quando ela permite se sentir aquele prazer ali, ela também sente uma plenitude, ela se sente viva, ela se sente bem com ela mesma, ela se sente preenchida de amor, de carinho, de afeto, e ela se sente muito realizada, ela se sente muito bem com ela mesma, porque ela aceita quem ela é por inteiro. E aí, o que, que pode fazer, né, para construir esse passo a passo para chegar aqui? É ter um autocuidado, um banho relaxante, se acolher, porque uma mulher que passou por abuso sexual, é, ela pode estar acostumada a se machucar, a se ferir, a se autodestruir, seja por meio de relacionamentos, seja fisicamente mesmo, alguns casos acontecem, mas pode ser só por meio de um relacionamento, pode ser utilizando drogas, pode ser bebendo bebida alcoólica excessivamente, pode ser de inúmeras formas. Então, ou só com um relacionamento com um homem agressivo que a trate mal, também é uma forma dessa pessoa se machucar. Então, quando a pessoa começa a se tratar bem, quando a pessoa toma um banho relaxante, se abraça no banho, se cuida, igual faz com um bebê, que você cuida dele, você dá carinho, você dá afeto, você fazer isso para o seu corpo é como se você estivesse mandando um comando diferente para o seu cérebro. O cérebro responde a isso, você vai se acostumando com esse novo estado de autocuidado, de autoamor, de você se abraçar, se acolher. E isso tem um efeito, se você fizer sempre, isso começa a ter um efeito e uma transformação. Novas conexões neurais vão sendo feitas no seu cérebro e uma transformação vai acontecendo. Você também fazer 10 elogios para si mesma todos os dias, falar algo de bom sobre você e falar por que, que você acha aquilo de bom para ficar ainda mais incisivo e ainda mais forte. E também se conhecer, descobrir como seu corpo pode te dar prazer, se aceitar, experienciar, se permitir sentir prazer, se tocar, entender como você sente prazer, o que, que é, como que você alcança o prazer quando você estiver sozinha com você mesmo, fazer as pazes com o seu corpo e entender isso. E aí, eu falo aqui na palestra sobre a questão da evolução do ser humano, eu vejo muito como uma evolução do ser humano, uma questão social mesmo, de aceitação das mulheres, da sexualidade feminina, com relação a esse tema aqui, porque existe muito tabu social com relação a esse tema, e existem muitas questões. Quando uma coisa é muito reprimida, quando a gente reprime muito algo, fala que aquilo é pecado, que é ruim, que não pode acontecer, o que acontece é que ele acaba vindo de uma forma violenta. Então, por isso que tem tantos estupros, tem tantos abusos sexuais, tem tanta violência contra as mulheres, de culpá-las pelas violências que elas sofrem, tem tanta injustiça social acontecendo com relação a esse tema. Então, quando a gente muda a nossa forma de pensar, e quando a gente pensa só com as nossas crenças, é como se a gente estivesse só vendo a vida por essa janela aí. A gente não está vendo todo o contexto, a gente não expandiu a nossa consciência para ver além, a gente vê só através daquela janela ali, com os nossos preconceitos e com os nossos julgamentos morais que a gente faz. Então, por isso que é uma evolução, quando a gente abre a cabeça com relação a isso e trata a sexualidade como algo natural do ser humano, assim como a gente precisa beber água, assim como a gente precisa se alimentar, nosso corpo precisa de água, nosso corpo precisa de alimento, ele também precisa de sexo. O sexo faz bem para a saúde
tanto para homens quanto para mulheres, numa vida adulta, que é o momento certo de você ter relação sexual. O sexo faz bem para todos nós, ele faz a gente se sentir viva, até a Organização Mundial de Saúde já fez aí publicações relacionadas a isso, que faz bem para a saúde física do ser humano. Então, a gente mudar essa forma de enxergar o sexo e a sexualidade é um caminho de evolução para todos nós. E aí eu trago algumas reflexões aqui para vocês refletirem no final dessa palestra. Quais são as crenças que vocês têm em relação ao sexo, sexualidade, sensualidade? Lembra lá do início da palestra, o jogo de palavras, de associação de palavras? Quais foram as palavras que vocês falaram lá, que vieram para a mente de vocês lá? Como você avalia ou julga mulheres que você considera muito sexualizada? Porque aquilo que a gente julga no outro, que tem uma forte emoção, que você condena, que você não aceita, essa mulher faz e tal, por que que você está fazendo isso? Será que alguém te falou isso? Será que, enfim, por que que você tem tanta raiva dessa mulher ser desse jeito? O que que te incomoda tanto nisso? Será que isso é seu? Ou será que foi alguém que te falou isso lá atrás? Enfim, por que que te incomoda tanto o jeito que o outro vive? Porque você pode escolher não viver, não fazer o mesmo que a outra pessoa está fazendo. Mas isso não te incomodar, você respeita a escolha de vida da pessoa. Desde que aquilo não te fira fisicamente, não seja um crime, né? A pessoa não está te matando, não está te agredindo fisicamente, você não tem que defender sua integridade física, a pessoa está ali fazendo o que ela consegue fazer, e quando você passa por todo esse processo, você consegue entender, você consegue ter um pouco mais de compaixão. Não para poder falar, não, está certo o que essa pessoa faz, ou está errado o que essa pessoa faz. Você entende que a experiência de vida dela explica por que ela está agindo daquela forma. E quando você entende o tanto que é difícil mudar, você para de apontar o dedo para o outro falando que ele deveria mudar isso ou aquilo, porque ele está errado, e enfim, todos nós podemos melhorar, todos nós podemos evoluir, mas isso é uma escolha individual de cada um, e a gente precisa respeitar a pessoa quando ela escolhe continuar vivendo da forma como ela quiser viver. E se é uma coisa que está te machucando, que você não quer ver, você se afasta, mas não vai lá machucar a pessoa, ferir a pessoa e condená-la pelo que ela está fazendo, que é uma escolha dela. Como você avalia ou julga mulheres que você considera que não vivem a própria sexualidade? Porque também tem o contrário. Mulheres ou homens, enfim, que julgam que a pessoa é muito reprimida, porque a pessoa escolheu não viver a própria sexualidade, escolheu que não quer expressar a própria sexualidade. Também tem o oposto, os dois extremos. E como é a sua relação com o seu corpo e com a sua sexualidade? Como você vive isso? No seu íntimo, você não precisa compartilhar isso, isso é uma intimidade, você não precisa compartilhar isso com muitas pessoas. Isso é uma coisa, questão sua. Se você quiser falar sobre isso com um terapeuta, com um psicólogo, com um analista, você fala sobre isso com eles, ou com o seu parceiro sexual, parceira sexual, você conversa sobre isso, enfim. Então, mas reflita sobre isso, pense sobre isso, e pense nesse caminho de evolução para todos nós, quando falamos sobre esse tema. Muito obrigada. E se quiserem falar mais comigo, aqui estão os meus contatos, meu Instagram, que é Lucila Rocha, e o meu e-mail, Lucila, está aí anotado na tela. Muito obrigada e boa noite para vocês.